Bom, bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje vamos fazer o exemplo do arco de circunferência. Vamos utilizar o aerofólio de Joukowsky, a transformação conformal, para para discutir um pouco melhor sobre o problema, sobre como utilizar a teoria de aerofólio de Joukowsky. E vamos aqui fazer um exercício mais simples, que é calcular o valor da sustentação, tá? Para recordar, nossa transformação conformal, ela vai transformar um cilindro. Então, no caso da parábola, do arco de circunferência, o centro dessa circunferência, ela está no eixo imaginário, tá? E isso resulta em um aerofólio que tem a forma de um arco de circunferência. Então, aqui é o plano GH e aqui o XY. Lembrando que aqui é C sobre 4 e aqui é IM, então μ é igual a IM. Alguns detalhes importantes. Nós sabemos que para esse problema que a gente quer estudar, o centro está numa posição do eixo imaginário e para o problema do aerofólio de Joukowsky como um todo, a circulação ela é dada por 4π, o raio, o zero, seno de alfa mais beta. Lembrando, fazer um zoom aqui, esse ângulo beta, ele é dado por esse ângulo aqui. Então, a forma mais simples de escrever o raio e o ângulo beta, o raio é pelo módulo de C sobre 4 menos IM, e o beta é o argumento do número imaginário C sobre 4 menos IM, e no momento conveniente a gente obtém esses caras aí. Vamos aqui fazer uma análise para onde que a gente vai transformar o bordo de ataque e qual que vai ser o bordo de fuga e qual que vai ser o bordo de ataque. Tá? Então vamos aqui calcular o bordo de fuga, sendo que o bordo de fuga é quando a nossa transformação vai dar no ponto F igual a C sobre 4, sendo F do bordo de fuga igual a C sobre 4. Então, nosso resultado aqui para o bordo de fuga, nós vamos ter que a nossa F é C sobre 4 mais C ao quadrado sobre 16C sobre 4. Obviamente, se a gente simplifica aqui e aqui, ficamos com C sobre 4 mais C sobre 4, o que resulta em C sobre 2. Ou seja, aqui nós temos o valor do bordo de fuga fica em C sobre 2. A gente pode tentar agora, para fazer o bordo de ataque, ver se é o caso simétrico, isso ocorreria. Então, se no caso em que menos C sobre 4, já que isso vale aqui, tá? Não estou afirmando que isso sempre ocorre. Se a gente fizer esse y em menos C sobre 4 mais C ao quadrado sobre 16, que multiplica aqui o menos C sobre 4, aqui que nós temos como resultado mesma simplificação aqui, vai ter menos C sobre 4 menos C sobre 4. Tá? Ou seja, aqui a gente obtém menos C sobre 2. E a gente não obtém nenhum valor imaginário, né? Portanto, a gente está pegando uma coordenada que é uma coordenada onde cruza e a gente está transferindo ela para o eixo real. Tá? Seria o maior valor? A gente poderia analisar se é o valor com a parte real mais à esquerda, né? Mais negativo, também poderia analisar. Mas o que é importante calcular daqui é que nesse tipo que é o aerofólio arco de circunferência, a corda é dado pelo parâmetro C. Então, nesse tipo de aerofólio, a corda, que a transformação resulta, dá um aerofólio de corda igual a C. Então, vamos calcular agora o raio e calcular o beta para poder obter qual que é o valor da sustentação, para poder fazer uma curva de CL. Então, aqui, ó, calculando o raio e o ângulo beta. Então, a gente sabe que o argumento de C sobre 4 menos IM, geometricamente pensando, né, ao fazer isso, nós estamos definindo um número imaginário, tem aqui o C sobre 4, e parte real, parte imaginária, menos IM. Então, o argumento ele pode ser calculado pelo arco tangente menos M sobre C sobre 4, tá? Ou, obviamente, né, só para simplificar um pouco, menos 4m sobre a corda.
E o raio, ele vai ser dado pela raiz de c sobre 4 ao quadrado mais m ao quadrado. Aqui isso pode ser dado por c ao quadrado mais 16m ao quadrado, tira a raiz disso e divide por 4. Então, dessa forma, o valor da circulação vai ficar como gama é igual a 4π vezes o raio A, que é dado pela raiz de c ao quadrado mais 16m ao quadrado, que divide por 4, que multiplica por o zero, multiplica por seno de alfa mais tangente a menos 1 de menos 4m sobre c. E se a gente quiser calcular o coeficiente de sustentação, sabendo que pelo teorema de Kuta-Joukowski nós temos que a sustentação é dada por ρ zero gama, então nosso valor de sustentação é dado por L sobre pressão dinâmica que multiplica a área, lembrando que essa área é para envergadura unitária, então a gente vai ter uma área igual a corda. Então a gente substitui aqui a sustentação por π, o zero, raiz de c ao quadrado mais 16m ao quadrado, vezes seno, só por simplicidade vou colocar alfa mais beta, a gente divide por ρ, o zero ao quadrado, sobre 2 vezes a corda. Aqui nós podemos fazer algumas simplificações, nós podemos simplificar faltou o zero, do ρ zero do Kuta-Joukowski. Então, agora sim, nós podemos simplificar esse ρ, o zero, com esse zero e com esses dois aqui. E aí, nós temos 2 vezes π. Nós temos aqui um termo que é c ao quadrado mais 16m ao quadrado, divide pela corda, e multiplica seno de alfa mais beta. É interessante notar aqui que, apesar do C representar a corda, o M é um valor que, se a gente pensar em proporção ao parâmetro C da transformada, né, nós podemos representar dessa forma aqui, ó, jogando para dentro da raiz, e o seno ele aparece com o ângulo alfa dentro. Então, uma coisa que a gente pode observar, muito interessante dessa teoria, o valor aqui relacionado ao M e a relação entre M e C, ele afeta a inclinação da curva. E o beta, o arqueamento, altera apenas o ângulo em que essa sustentação vai dar zero. Então, se a gente faz um paralelo com o aerofólio fino, esse cara aqui inteiro é o nosso CL alfa, e esse cara aqui representa o nosso alfa menos alfa de L igual a zero, em que beta, né, que tem a ver com o nosso parâmetro M, ele quanto maior, mais negativo é o ângulo de L igual a zero. E qual que é a outra diferença? É que lá na teoria do aerofólio fino, nós tínhamos esse resultado aqui, ó, 2π que multiplica alfa menos alfa de L igual a zero. Então, no caso do aerofólio de Joukowski, nesse exemplo do arco de circunferência, nós notamos a diferença em relação ao que a gente tinha da teoria do aerofólio fino. Então, se a gente faz a comparação, no nosso caso aqui, nós teríamos o beta representando menos alfa de L igual a zero, mas a nossa inclinação da curva, que era observada na teoria do aerofólio fino, ela muda porque a gente tem esse termo da raiz aqui alterando aquele termo que era da derivada de L com alfa. Se a gente, nessa teoria aqui do aerofólio de Joukowski, aplica a hipótese de pequenas perturbações, nesse caso fica evidente que a gente fazendo seno de alfa mais beta é aproximadamente alfa mais beta. Então, nosso CL ele resulta em 2π, raiz de 1 mais 16m sobre c ao quadrado, que multiplica alfa mais beta. E aí é bem evidente, no nosso caso do aerofólio de Joukowski, o nosso CL alfa fica representado por esse termo
enquanto que o alfa de L igual a zero fica representado pelo menos beta. É uma diferença da inclinação da teoria em relação à teoria anterior, obviamente salvo ao seno de alfa mais beta em comparação com multiplicar direto por alfa mais beta, que para pequenos ângulos realmente não faz grande diferença. Essa teoria que ela mostra uma diferença em que a inclinação da curva de CL alfa ela pode ser sim diferente dependendo do arqueamento que a gente tem. Se a gente for analisar mais para frente exemplos de espessura, a gente nota que esse valor de M vai alterar esse L alfa e o valor de beta, que vai depender também da parte real, da posição central da circunferência, também vai afetar o alfa de L igual a zero. Mas vamos deixar isso para um outro exemplo. Este exercício era apenas isso, para a gente trabalhar o básico de aerofólio de Joukowsky. No caso aqui, um aerofólio fino ainda, pelo arco de circunferência. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!